Bem-vindo a mais um Escola Bíblica, é um prazer enorme estar na sua companhia. Como estava prometido, hoje vamos estudar Apocalipse 8, vamos estudar as 7 trombetas. Está connosco mais uma vez o pastor Paulo Lima, bem-vindo. Obrigado, Daniel, é um prazer estar contigo e com todos os que estão a seguir o programa. Hoje, para dar início à Escola Bíblica, como é habitual, peço-lhe que partilhe connosco o que escolheu para o sumário. O sumário é muito curto, mas acho que diz o essencial. As 7 trombetas cobrem o curso dos eventos na história do mundo, desde o tempo de João até à conclusão da história da Terra. É simples. Muito bem. O pastor escolheu para nós o versículo base-chave, Apocalipse 10, no capítulo 10 e o versículo 7, e eu vou passar a ler. Diz o seguinte: mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, os seus servos. Nós hoje vamos olhar para aquilo que é o significado destas 7 trombetas de Apocalipse, mas sabemos que em toda a história do povo de Israel as trombetas tinham um significado muito grande e muito importante. Se nós compreendermos o seu significado lá atrás, no antigo Israel, ajuda-nos a compreender o significado destas 7 trombetas de Apocalipse? Sem dúvida que sim. Antes de mais é preciso dizer que o capítulo 8 de Apocalipse, sobre as 7 trombetas, é um dos capítulos mais complexos e enigmáticos do Apocalipse e eu até diria de todo o Novo Testamento. Mas sim, é verdade, se nós percebemos o significado das trombetas do antigo Israel, vamos perceber melhor o capítulo 8 de Apocalipse. As trombetas eram importantes na vida de Israel. No Antigo Testamento há 2 tipos de trombetas. Há Rat Sot Será e o Shofar. Rat Sot Será eram trombetas de metal, ou em prata, ou em bronze, ou em cobre, que eram usadas pelos sacerdotes. Eram consideradas trombetas sagradas e eram usadas para vários propósitos. Por exemplo, para reunir o povo, quando o povo estava numa assembleia, tocava-se a trombeta e o povo era reunido ao som da trombeta, como vemos, por exemplo, em Números 10, versículo 3. Para fazer soar o alarme na guerra, quando o exército de Israel ia para a guerra, as trombetas eram utilizadas nas manobras e no apelo ao combate, como está, por exemplo, em Números 10, 9. Também para anunciar os festivais, portanto, as 7 festas litúrgicas de Israel eram anunciadas através do toque da trombeta, desta trombeta Rat Sot Será. Vemos isto em Números 10, 10. Ou então também nos serviços do templo. Também eram utilizadas as trombetas com toques especiais. Por exemplo, vemos isso em 2 de Crônicas 5, versículos 12 a 13 e 2 de Crônicas 13, versículos 12 a 14. Por exemplo, estas trombetas foram usadas por Gideão. Todos nós temos presente essa história, muitas vezes contada às crianças. Gideão e os 300 combatentes usaram as trombetas de metal para assustar os seus adversários. O outro tipo de trombeta era o shofar. O shofar é um chifre de carneiro trabalhado de maneira a ser transformado numa trombeta. É também um instrumento sagrado. É o mais referido no Antigo Testamento. É um instrumento de alarme e de alerta, como vemos, por exemplo, em Juízes 3:27 ou em 1 Samuel 13:3, e poderia citar outros textos. Na visão escatológica do Antigo Testamento e do Novo Testamento, é um sinal que anuncia o tempo do fim e o tempo de juízo. Portanto, estas trombetas, tanto Rat Sot Será como o Shofar, eram utilizados no contexto da liturgia do templo e no contexto da Guerra Santa. Por exemplo, um texto fundamental para se perceber o significado simbólico das trombetas no Antigo Israel é o texto de Números 10, versículos 8 a 10, que explicita claramente qual é o significado que Deus atribuiu ao toque da trombeta por parte do povo escolhido de Deus, do povo de Israel. Também é interessante ver que, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, o toque da trombeta designava a manifestação de Deus. Por exemplo, no Antigo Testamento nós vemos no caso do Sinai, antes de Deus ter proferido os 10 mandamentos no Monte Sinai, com todo o poder e com toda a glória, Êxodo 19, 16 diz-nos que houve um forte sonido, um forte som de trombeta ecoando a partir do Sinai, assinalando a presença de Deus, a manifestação de Deus junto do povo. Isto no Antigo Testamento. No Novo Testamento, a trombeta também designa a manifestação de Deus. Neste caso, o exemplo tem a ver com a segunda vinda de Jesus. Em 1 Tessalonicenses 4, versículos 16 e 17, é-nos dito que quando Jesus voltar, haverá um forte e potente
toque de trombeta a anunciar a vinda do Senhor Jesus. Portanto, nós vemos aqui que as trombetas ganham, tanto no Antigo Testamento como já no Novo Testamento, um significado forte de intervenção de Deus em resposta às orações do seu povo. Nós vemos aqui que estas 7 trombetas simbolizam um conjunto de eventos, de acontecimentos. Sim. O pastor partilhou connosco no sumário que o espaço de tempo era entre João e o fim da história da Terra. Sim. O que é que isto significa? Que espaço de tempo é este? É assim, eu disse no programa anterior, se as pessoas que estão a assistir este programa têm presente na memória, que o Apocalipse é constituído por recapitulação. Ou seja, é um processo literário em que é apresentada uma profecia com uma determinada extensão cronológica e depois é apresentada uma segunda que cobre o mesmo período, mas dá novos detalhes, e é apresentada uma terceira e assim sucessivamente. Neste caso, o período dos 7 selos, das 7 trombetas, cobre o mesmo período dos 7 selos, que é o septenário anterior, imediatamente anterior em Apocalipse. E ambos, tanto os 7 selos como as 7 trombetas, nós podemos ver pela análise que fazemos do texto, que cobrem a história humana desde o tempo de João, ou desde a morte e a ressurreição de Jesus, até ao tempo do fim, até à segunda vinda. E isso é uma norma, tem a ver com a estrutura recapitulativa do livro de João, o Apocalipse. Só que enquanto os 7 selos retratavam o progresso da história, na história do Evangelho através do mundo, as 7 trombetas retratam o juízo de Deus sobre aqueles que rejeitaram o Evangelho e que perseguem o povo fiel de Deus durante essas épocas, toda a época, desde o tempo de João até ao tempo do fim. Portanto, as 7 trombetas têm uma mensagem e têm um objetivo. O objetivo é levar a humanidade pecadora e em revolta contra Deus ao arrependimento e à salvação. Esse é o grande significado das 7 trombetas. Podemos dizer que ele se amplia, ele se funda e se enraiza no significado que as trombetas tinham no Antigo Testamento, como eu já disse, como eu já expliquei, e agora podemos perceber, à luz do uso das trombetas no Antigo Testamento, porque é que Deus vai usar este símbolo das trombetas para anunciar juízos contra a humanidade não crente, no sentido de a levar ao arrependimento. E ao fazer assim, está a julgar os não crentes enquanto perseguidores do povo de Deus e, portanto, está a responder às orações do povo de Deus através destas pragas. Não são bem pragas, são castigos que são explicitados ao longo de Apocalipse 8 e que configuram as 7 trombetas. Muito bem, o pastor já partilhou connosco qual era o objetivo, o que é que se destinava, também já falou que representa de alguma forma um juízo, mas enfim, não corresponde a todas as trombetas. Se calhar seria importante, interessante, o pastor poder partilhar o que é que significam, o que é que simbolizam as 7 trombetas. É assim, há um exegeta, um intérprete do Apocalipse, que escreveu um comentário há alguns anos atrás, um comentário relativamente recente, chamado Ranko Stefanovic, que leva quase 30 páginas a interpretar este capítulo 8 da Apocalipse e a interpretar o significado das trombetas. Portanto, como não me vais pedir que eu consiga fazer aqui uma explicação profunda e alargada disto. Até porque são utilizados muitos símbolos, que são símbolos importantes e que, sem serem descodificados, não permitem o acesso ao significado de cada trombeta. No entanto... Mas eu vou-lhe facilitar a vida. Há grupo tipo de 2 em 2, porque pelo menos as 6 primeiras trombetas nós podemos fazer um pouquinho esse exercício, não é? Sim, podemos agrupá-las. Por exemplo, a primeira trombeta diz assim, e o quinto anjo tocou... a primeira trombeta é aqui no capítulo 8, exatamente. E o primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo misturado com sangue e foram lançados na terra que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores e toda a erva verde foi queimada. O que é que isto significa? Numa interpretação possível, eu acho que até provável, esta primeira trombeta retrata o juízo sobre a nação judaica que crucificou Jesus e se opôs ao Evangelho. Esse juízo assumiu um forte aspecto no ano 70 da nossa era, quando Jerusalém foi destruído, o templo foi destruído e a nação judaica como tal, enquanto corpo político, foi dissolvido. Porquê é que nós interpretamos assim? Por uma razão muito simples, é que no Antigo Testamento
tanto as árvores verdes como a erva verde são símbolo de Israel como povo de Deus. E, por sua vez, o fogo que destrói a vegetação simboliza o juízo de Deus. Portanto, nós podemos extrair do que foi ouvido ainda há pouco a interpretação de que estamos aqui em presença do povo de Deus que está a ser castigado pelo próprio Deus. Ora, tendo isto em conta no quadro recapitulativo do Apocalipse, sabendo que a primeira trombeta deve começar no tempo de Jesus e de João e prosseguir em direção às diversas trombetas até ao tempo do fim, nós podemos dizer que a primeira trombeta então retrata o juízo que caiu sobre Judá, sobre os judeus e sobre Jerusalém no ano 70. A segunda trombeta vem logo a seguir e diz o seguinte: e o segundo anjo tocou a trombeta e foi lançado no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo e tornou-se em sangue a terça parte do mar. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar e perdeu-se a terça parte das naus. Isto, possivelmente, ou com probabilidade, refere ou simboliza a destruição do Império de Roma, inimigo do povo de Deus. Porquê é que eu digo isto? Porque esta montanha que aparece aqui, no Antigo Testamento, montanha simboliza um reino. Vemos isso, por exemplo, em Jeremias 51. Aliás, Jeremias 51 diz-nos mais, diz-nos que não só a montanha representa um reino, como em casos muito específicos a montanha representa o reino de Babilónia. Ora, por sua vez, no tempo de João, em que foi escrito o Apocalipse, Babilónia era o nome de código que os cristãos usavam e os judeus também para se referirem a Roma, no tempo de João, como eu disse. E, portanto, há aqui um sentido que estaríamos em presença de um castigo aplicado ao Império Romano a certa altura da sua existência. Depois o mar, fala-se do mar, a montanha é lançada no mar. O mar, tanto em Daniel 7, 2-3, como em Apocalipse 17, 15, é o símbolo de multidões, de nações, de povos, e portanto nós teríamos aqui um castigo lançado sobre Roma, envolvida na confusão dos povos que teriam levado à dissolução do Império. Isso seria o significado da segunda trombeta. Depois a terceira trombeta diz assim: e o terceiro anjo tocou a trombeta, caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas, e o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em Absinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. Aqui estaríamos num momento posterior à queda do Império Romano, mais propriamente no período chamado da Idade Média ou da Idade das Trevas, é a época medieval. Esta grande estrela, as estrelas representam anjos em Apocalipse, esta grande estrela só pode representar um anjo, Satanás. A sua ação é descrita como envenenando as fontes das águas, que seriam as fontes da salvação do Evangelho. E, portanto, isto implicaria, toda esta simbólica, implicaria a apostasia da Igreja medieval, impulsionada pelas falsas doutrinas introduzidas por Satanás no seu meio. E, portanto, teríamos aqui agora uma terceira fase temporal em que a terceira trombeta estaria a referir-se à Idade Medieval. A quarta trombeta, podíamos dizer que é quase uma continuação da terceira. É uma continuação. Tem a ver com o formalismo da Igreja reformada, ou seja, já passamos a Reforma, que foi um momento vigoroso da história da Igreja, mas depois degenerou em formalismo e a seguir veio o Iluminismo, que é a raiz do que nós temos hoje como mundo e evidência, a visão do mundo. O Iluminismo atacou a revelação divina, atacou a Bíblia, pôs de parte a revelação para aceitar como norma suprema o domínio da razão. E aqui, a quarta trombeta diz assim: e o quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol e a terça parte da lua e a terça parte das estrelas, para que a terça parte de Deus se escurecesse e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. E, portanto, há aqui um escurecer das fontes de luz. Ou seja, de alguma maneira, a luz no Novo Testamento significa sempre o Evangelho. O Evangelho é a luz. Quando há aqui um escurecimento das fontes da luz, há uma escuridão que é imposta, significa que estamos perante um adulterar ou um obscurecer do Evangelho, da luz do Evangelho. E, portanto, estaríamos então aqui na época do Iluminismo, em que a partir do século XVIII a razão humana impôs como norma e pôs de parte a revelação como norma para o comportamento humano e para as crenças humanas. Então vemos aqui nas primeiras 4 trombetas um juízo de Deus
para com um período da humanidade. Sim, e vai continuar. Mas a seguir nós vemos que há aqui um conflito, não é? Na quinta e na sexta trombeta. Sim, aparece aqui um conflito. Sim, a quinta e a sexta trombeta são muito mais complexas de explicar. Eu não as nem sequer posso lê-las aqui porque o texto é muito comprido e perderíamos parte do tempo para as explicar. Mas a quinta trombeta representa a condição espiritual do mundo secular após o século XVIII, ou seja, após o iluminismo até ao nosso tempo. Há referência a uma estrela caída, que seria Satanás, há referência a gafanhotos, que são símbolos de demónios, e, portanto, explica-se aqui a ação demoníaca na mundividência, sobretudo ocidental, mas que espalhou todo o mundo através da expansão cultural europeia, que teria a ver com o facto de que já não domina a reverência para com a revelação de Deus, nem a fé em Deus, mas domina o poder secular da razão humana, com todos os seus vários ismos que saíram daí. Materialismo, anti-sobrenaturalismo, racionalismo, secularismo. Portanto, estamos numa condição espiritual do mundo muito, muito baixa, muito má, e que seria essa condição representada pela quinta trombeta. A sexta trombeta, talvez possamos dizer que ainda não aconteceu, que está em curso de acontecer. Portanto, até no seu espaço temporal vai mesmo até ao fim da história da Terra. Sim, a sexta trombeta representa o conflito ideológico no tempo do fim e a preparação das forças do mal para o combate final. Há referência ao Eufrates, que também é referido na sexta praga, referida no Apocalipse, na parte final, no capítulo 16, se eu não estou em erro. E, portanto, representa aqui, esta sexta trombeta representa já o conflito ideológico entre o tempo do fim, no tempo do fim, e a preparação que as forças do mal estão a realizar para combaterem contra Cristo e contra a sua Igreja. E, por fim, a sétima trombeta representa o fim do tempo da graça e a proximidade da segunda vinda. Ainda não chegamos lá. Portanto, eu situaria atualmente a nossa existência como crentes neste mundo, situaria um pouco antes da sexta trombeta, ou na preparação para soar a sexta trombeta, que é então o tal conflito ideológico que haverá no tempo do fim, em que as forças do mal se estão a preparar para serem vencedoras, mas que não vencerão. Muito bem, quero só perguntar ao pastor, ou seja, pedir-lhe que possa fazer uma aplicação prática. Sim, com o Aprende Fazendo. Pronto, como eu estava a dizer, nós estamos neste momento no tempo que antecede a sexta trombeta, estamos na iminência dela ser desencadeada e ser tocada, e devemos estar alerta. Porque o que as trombetas revelam, e sobretudo esta última sexta e sétima trombetas, revelam um conflito ideológico. E nós vivemos numa sociedade em que esse conflito ideológico é patente. Nós vemos o domínio dos valores seculares sobre os valores religiosos, o domínio da razão sobre a revelação, o domínio da crítica sobre a fé, e, portanto, nós temos de estar atentos e alerta para não sermos envolvidos pelas forças do mal, desviando-nos do foco que deve ser o nosso, que é o foco na revelação de Deus, em Jesus como nosso Salvador e em Deus como aquele que deseja a nossa salvação. Chegamos ao fim de mais um programa. Quero, em primeiro lugar, agradecer a presença do pastor Paulo Lima e a colaboração nestes dois programas. Fica encontro marcado para uma próxima oportunidade. Quanto a si que me está a ouvir na rádio RCS ou a ver através do Hope Channel Portugal, em hopechannel.pt, quero convidá-lo, assim é a expressão, a estudar mais sobre o livro do Apocalipse, pois ele realmente tem uma pertinência muito grande para os dias de hoje. Para o ajudar, estamos aqui com esta escola bíblica e marcamos encontro já para o próximo programa. Na próxima aula nós vamos dar assim um salto nos livros de Apocalipse, passamos do capítulo 8 para o capítulo 12, um capítulo fundamental no livro de Apocalipse. Marcamos encontro, então, no próximo programa. Despeço-me dizendo que pode também assistir a este programa no Facebook, em optv.pt e também no Facebook da Rádio RCS, em facebook.com/Rádio RCS. Até ao próximo programa, se Deus quiser.